Um dos maiores temas do cristianismo e uma das maiores polêmicas do cristianismo tem a ver com a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Principalmente o arrebatamento. E é por isso que eu estou com a Bíblia aberta hoje sobre um dos textos mais lidos a respeito do arrebatamento e nós vamos ler toda a mensagem. Isso mesmo. A gente poderia responder a questão da ressurreição dos mortos e o arrebatamento lendo só um pouquinho de texto, mas isso todo mundo faz. E o que eu quero no nosso canal é que nós leiamos todo o texto. Então, por isso, você é convidado agora comigo a ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13, até 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 11. Então, nós vamos ler toda uma faixa grande de texto e compreender o que Paulo e o que toda a Bíblia fala a respeito do arrebatamento e da ressurreição dos mortos, beleza? Esse vídeo vai ser separado em alguns vídeos, eu não sei quanto vai dar ainda, como eu disse a vocês, nós vamos ler, então à medida que nós vamos lendo, o tempo vai passando e vai tendo a necessidade de ter outros vídeos, né? Provavelmente 2 ou 3 vídeos nós encerramos esse tema aqui. Antes de começar, eu tenho que falar para vocês que em setembro de 2020 eu vou sortear o livro Apologética para a Glória de Deus, do John Frame. E se você quiser receber o livro, se você quiser ganhar o livro, precisa preencher o formulário que está no primeiro comentário aqui. Esse vídeo vai sair primeiro para a área de membros, então sejam bem-vindos, membros do canal, vocês são os primeiros a ver o vídeo, vão poder ver, comentar, compartilhar só depois que sair. Mas vão poder comentar e tirar dúvidas lá no nosso grupo e depois vocês que são inscritos no canal vão ter oportunidade de assistir também. E se vocês quiserem ver antes e conversar sobre o tema no nosso grupo, fiquem à vontade. O link aqui embaixo para ser membro do canal, vai te mostrar o que tem na área de membros, você poder escolher ser membro do nosso canal. Tem 2 faixas de valores, com 2 diferenças, e se você não quiser ser membro, mas quiser conversar sobre teologia reformada, você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Tá? Para fazer isso, você precisa se inscrever, o link está na descrição do vídeo também. Muito bem, vou tomar um gole d'água, porque hoje nós vamos falar bastante aqui. A minha ACF está aberta na minha mesa, como você viu. O texto vai aparecer para vocês também, à medida que nós vamos lendo. E vamos comentando aqui a respeito do que Paulo escreveu e da teologia bíblica. Por que teologia bíblica? Paulo não escreveu uma nova doutrina. Ele estava lendo o Antigo Testamento, principalmente. Os ensinos dos apóstolos também provavelmente chegaram até ele. Consequentemente, esse era o ensino de Jesus. Isso nós chamamos de teologia bíblica, tá? De alguma forma, a Bíblia conversa entre si e a doutrina dela está no Novo e no Antigo Testamento. Está no início e no fim de toda a Escritura. Nós seguimos a teologia bíblica, tá, irmãos? Agora sim, o tema é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Muita gente cria ideias sobre isso e nós precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, abra a Bíblia de vocês. Se vocês não puderem abrir, seria bom vocês lerem a Bíblia de vocês, para vocês marcar igual eu marco, né? Se não puderem, leia assistindo o vídeo. Mas nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, começando do versículo 13, tá? E aí a gente vai terminar no versículo 11 do capítulo 5. Muitos e muitos versos aqui para a gente compreender, beleza? Como é que começa o texto? O texto começa da seguinte forma: não quero, porém. Não quero, porém, é uma pausa, calma. Paulo já estava falando quando começou esse texto. O que ele estava falando? Se você voltar lá no capítulo 4, que nós não vamos ler pelo tempo e tal, você vai ver Paulo começando da seguinte maneira no versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Então, a primeira parte do capítulo 4 é um chamado à vida cristã. É um chamado à vida de piedade, de santidade. A própria CF coloca aqui como exortação à piedade. Paulo está falando, finalmente, irmãos, tudo que vocês ouviram de nós, né, tudo que nós ensinamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, toda essa doutrina, nós pedimos a vocês que andeis conforme aprenderam. Ele vai desenvolver esse tema até chegar no versículo 13.
né? No versículo 13, ele vai começar a tratar a questão dos mortos, né? Aquelas pessoas que morreram em Cristo e alguma coisa estava acontecendo ali que os irmãos estavam preocupados. Esta é a questão. No texto não tem a resposta, tá, irmãos? Mas a partir de alguns estudos históricos é possível chegar a ela. Como no texto não tem a resposta, eu vou seguir o texto. O texto não fala o que é e nós vamos seguir a mensagem do texto. Então, o primeiro versículo da nossa leitura é o versículo 13, que diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo está falando, eu não quero que vocês não entendam alguma coisa. Eu não quero que vocês permaneçam ignorantes a respeito de tal coisa, que ele vai desenvolver daqui para frente. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, acerca dos que morreram. E a ideia de que alguém que morreu aqui está dormindo é porque, do ponto de vista de quem assiste a cena, a pessoa está dormindo. Mas não significa que ela está de fato dormindo, tá? É uma forma de dizer. Nós, quando morremos, não estamos dormindo, tá? Jesus mostrou outra cena. Jesus mostrou a cena de Lázaro e o rico totalmente vivos onde eles estão. Um caminho eterno, é isso que nós seguimos. Todos os homens seguem um caminho eterno, tá, irmãos? Céu ou inferno, o caminho é eterno. Não há sono para aqueles que morrem sem Jesus. Agora, há descanso para aqueles que morrem com Jesus. Esses estão como que dormindo, né? Estão descansando. É isso que acontece. Nós, quando morrermos, estaremos em um local de descanso, tá? Agora, lá em Apocalipse, você já vê pessoas que morreram clamando a Deus por justiça, né? Ou seja, eles não estavam dormindo também. Então, é uma forma de dizer, tá, irmãos? Não é literal. Agora, nós não queremos que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que morreram, tá? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, tá? Não fiquem tristes assim como aqueles que morrem sem Jesus. Ou não fiquem tristes do jeito que aqueles que não creem em Jesus estão. Aqueles que não creem em Jesus, irmãos, têm motivos de sobra para viverem de forma triste. Porque eles não vão entrar no reino dos céus. Eles não vão descansar nem depois de mortos, nem depois da morte essas pessoas vão ter descanso. Mas nós precisamos entender que Deus é o nosso descanso. Então Paulo está começando assim. É interessante a forma como ele começa. Não quero que vocês fiquem tristes acerca daqueles que morreram em Jesus. Assim como aqueles que não creem em Jesus ficam tristes, tá? Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta. Ou seja, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, podemos crer que aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que morreram crendo em Jesus, também serão ressuscitados. Esse é o ponto-chave aqui. Aqui é tratado, no texto de Paulo, prestem atenção para vocês não anexarem isso aos ímpios, tá? O texto de Paulo está tratando sobre pessoas que morrem crendo em Jesus. Preste atenção quando ele fala, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Então, aqueles que em Jesus dormem, que morreram crendo em Jesus, Deus os tornará a trazer de volta. E, na verdade, essa promessa foi dada pelo próprio Cristo, né? Se vocês lembram, lá em João 11, Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida. Vamos ler João 11? Abre aí a Bíblia de vocês, João 11, versículo 24, e a gente vai ler até o 26. Vou abrir a minha aqui também. Cadê João? Não deixei quase nada pronto aqui, tem que abrir na hora mesmo. E aí Jesus diz o seguinte, ó. Disse-lhe Marta, primeiro Marta questiona Jesus. Eu sei, Jesus, que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Porque Jesus já tinha dito, olha, Lázaro, ele vai ressuscitar. Aí Marta pensou, claro, né, na sua vinda Lázaro vai ressuscitar, no último dia Lázaro vai ressuscitar. E fica aqui uma coisa interessante. Ela já sabia que na volta de Jesus, ou no dia, né, no juízo final, ou no grande dia, os mortos ressuscitariam. Por que Marta sabia? Porque o Antigo Testamento já falava sobre isso. Por isso que ela sabia. Aí ela vai dizer, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus diz,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falando que sim, porque ele é a ressurreição e a vida, aqueles que estão mortos ressuscitariam. E nós participamos de duas ressurreições. Qual é a primeira ressurreição? Primeiro, a fé. Nós cremos em Jesus, estávamos mortos, recebemos a vida. Agora, um dia vamos morrer. E o que acontece quando morrermos? Nós vamos ser ressuscitados. Tá? Esta é a promessa de Deus, tá? E essa é a vontade de Deus. Para você entender melhor, Jesus vai ensinar isso lá em João 6. Então, abre a Bíblia de vocês em João 6. Né? João 6, versículo 37 até o 38. Vamos focar na ressurreição dos mortos, tá? Fala sobre outras coisas. A gente vai pensar na ressurreição dos mortos. Jesus falando aqui sobre ele ser o pão da vida, tal. Tinha pessoas ali que não acreditavam em Jesus. E ele está ensinando sobre ele e sobre aquilo que Deus queria que ele fizesse. Versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Essa é a eleição incondicional. Nós chamamos aqui o chamado eficaz. Deus deu algumas pessoas a Cristo. Essas pessoas, pelo seu chamado, vão até ele. Tá? E o que vem em mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós chamamos isso de perseverança dos santos. O fato de que o eleito de Deus, a pessoa que crê em Jesus, não perde a salvação. Esta é a promessa do próprio Cristo. Ele fala de forma nenhuma. Então, não é porque você vai fazer X coisa, não. É de forma nenhuma você será perdido. Paulo vai ser até mais direto e polêmico a respeito disso. Mas é claro, vamos tratar sobre santidade em outro vídeo, tá? E vida cristã em outro vídeo. Fica tranquilos. E aí ele vai continuar. Porque eu desci do céu, versículo 38, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele vai descrever a vontade de Deus ao mandar Jesus daqui para frente. Tá? A vontade de Deus para Cristo é que a partir dele o seu povo seja atraído a Jesus. Jesus veio pagar pelos nossos pecados, mas não apenas isso, não morrer por nós apenas. Ele veio também ser o imã do povo de Deus. Em Cristo nós somos atraídos para Deus. Por isso que nós cremos em Jesus. Por isso que de alguma forma que nós não podemos explicar, nós somos atraídos de forma incondicional a Jesus e a Cristo. E a Ele servimos. Ele é o nosso imã de Deus. Não só a nossa ponte. Porque muita gente fala que Jesus é a ponte. Não, beleza, Jesus é a ponte. Mas ele não é só a ponte, ele é o imã. Porque além de deixar que nós cheguemos a Deus, ele nos atrai a si mesmo. É isso que acontece. Falando, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. A gente não sabe qual seria a vontade de Jesus. Talvez a vontade dele, certamente, é a vontade do Pai. Ele é Deus, né? Mas ele está dizendo, olha, se tivesse alguma vontade em mim, eu teria que fazer só a vontade do Pai, né? Mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. A vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que ele me deu, ele falou lá no versículo 37, nenhum desses eu perca, mas o ressuscite no último dia. Então, por isso que é importante entender a ressurreição e o arrebatamento, porque as duas coisas estão ligadas, e Paulo vai falar a respeito disso daqui para frente. Então, entenderam o que Paulo está dizendo? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta. A promessa de Jesus a respeito da sua vinda, né? Cristo prometeu que quando ele voltar, nós seremos ressuscitados. Mas não somente nós. Apocalipse fala que todos serão ressuscitados. Por que serão ressuscitados? Porque na volta de Jesus haverá o julgamento final. Todo o mundo, todas as pessoas comparecerão diante do tribunal de Deus. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, se não me engano. Vamos ler aqui, só para não falar, vai falou, mas nem leu. Vamos lá em Apocalipse 20. É um texto muito conhecido, mas às vezes a gente lê esse texto pensando em outra coisa, né? Capítulo 20, versículo 11. Eu vi um grande trono branco, versículo 11, né? Eu não sei se eu falei, mas o 11 está aparecendo para vocês, né? E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
e vi os mortos, pequenos, grandes, que estavam diante de Deus. Calma, diante de Deus. Beleza. Vamos lá para Mateus 24, Mateus 25, aliás. Mateus 25, ele já tinha explicado sobre isso aqui também, mas a gente precisa entender teologia bíblica, né, primeiramente. Em Mateus 24, 25, nós temos Jesus ensinando a mesma coisa, que quando ele voltar, todos compareceremos diante do tribunal. Né? Mateus 25, o versículo 31 em diante. Nós não vamos ler todo o texto, só o versículo 31, né? 31 até o 33, dá para a gente usar aqui na nossa interpretação. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus está se assentando, tá? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, aí pula aqui o que ele falou sobre os anjos, então se assentará no trono da sua glória. Jesus está se assentando. E todas as nações serão reunidas diante de Jesus e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. Esses são os que Paulo vai tratar, aqueles escolhidos, ou aqueles que receberam a salvação à direita, mas os bodes à esquerda. E olha que interessante, né? Não é só aqui que nós vemos isso, não. Nós temos lá em Isaías essa doutrina. Só que em Isaías são 2 capítulos. Né? Por isso muita gente não entende. Mas de forma profética, Isaías estava dizendo a respeito dos últimos dias, irmãos. Isaías 34 e 35. Né? Olha como a teologia bíblica é grande. Né? Nós começamos em Tessalonicenses, estamos entendendo o versículo 14 apenas. Tá? 14. No capítulo 34, nós temos a reunião dos ímpios. Os ímpios que serão derrotados por Deus. Todo o capítulo 34 fala sobre isso. Vou ler só os primeiros 4 versos para não passar batido, né? Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra, essa parte aqui que é determinante, ouça a terra e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército das nações delas, né? Ele as destruiu totalmente, entregou à matança. João vai falar sobre isso em Apocalipse, Jesus vai falar sobre isso em Mateus 24, nesse caso, e isso tudo já tinha sido profetizado por Isaías, aqui em Isaías capítulo 34. É claro, é uma profecia que pode ser vista ao longo da história, sim, mas não de forma total, como a gente vai ver na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, tudo isso aqui vai acontecer de forma literal. Os ímpios serão destruídos, condenados ao inferno eternamente. O seu povo, o que vai acontecer com o seu povo? O seu povo será salvo, né? E ele viverá nesse capítulo 35, tá? Deixa eu ver se falta mais aqui. Ali já deu para entender. Depois estuda o capítulo 34 e vamos para o capítulo 35. Porque há uma divisão, tá? Os ímpios serão derrotados pelo próprio Deus aqui no 34. E no capítulo 35 há um estado de paz. Há um estado de bênção, né? Olha o versículo 1 do 35. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disso. O ermo florescerá como a rosa, ou seja, alguma coisa que estava perturbado terá um estado de paz. Algo está feito, algo está concluído. Foi a derrota dos ímpios, tá? Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. Provavelmente ele está falando que no deserto florescerá, uma coisa que é impossível de acontecer. O deserto se encher de flores, abundantemente florescerá. E também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. E aí o texto vai continuar chamando, né, e nessa parte, quando eu conheci, eu fiquei muito emocionado, porque fala na nossa alma isso aqui. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Por quê?
Assim como o povo de Isaías, nós cristãos sofremos muito na terra e desejamos muito a vinda de Jesus. E isso é como água para aquele que está sedento. É como água para aquele que está com sede. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Alguém que está sofrendo, fique calmo. Fique calmo, tudo vai dar certo. É isso que Jesus está dizendo, que a Bíblia está dizendo. Deu até sede. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, isso é muito importante para entender a teologia bíblica sobre a vinda de Jesus. Falamos do julgamento, da ressurreição dos mortos, que vai acontecer no juízo final, ressurreição dos mortos, julgamento. Os cristãos, que nós vamos tratar daqui para frente, são tratados desta maneira, e os ímpios da maneira como nós vimos no capítulo 34. Tá? Versículo 8. Ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará nesse caminho, tá? Mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não entrarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo e alegria eterna sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E é óbvio, se você lembrou de Apocalipse, né, e ele enxugará todas as lágrimas. É isso que Jesus vai trazer para a gente aí em Apocalipse a respeito da vinda de Jesus. E é isso que Paulo está trazendo aqui no final do versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E quando isso vai acontecer? Na vinda de Jesus, quando ele reunir todos os povos da terra. Nós vamos ser julgados. Os cristãos receberão a salvação e o descanso eterno, e os ímpios serão condenados ao inferno. 22 minutos, tratamos do início do texto, tá, irmãos? Com muita coisa, acredito, né? Graças a Deus. Eu fico muito feliz de ler esse texto aqui. Eu vou usar mais 10 minutos de vocês para a gente encerrar a questão do arrebatamento, tá? Do arrebatamento e da ressurreição dos mortos. Mas você vai ser convidado a continuar a ver o vídeo. No primeiro vídeo nós já terminamos essa questão, mas o texto não acaba aí, é importante você ler todo o texto. E todo o texto tem muito conteúdo. Aí no versículo 15 até o 18, ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 3, 4, 15 ao 18, diz o seguinte: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, ou seja, pela revelação de Deus, pela mensagem escrita de Deus. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, pois isto pela palavra do Senhor, vou repetir de novo, sem querer, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, se Paulo ficasse vivo, ele diz a nós, os que ficarmos vivos, né? Claro que Paulo não ficou, mas se ele tivesse ficado, se Jesus tivesse voltado naquele tempo, é isso que ele está dizendo. Nós podemos dizer a mesma coisa hoje, né? Eu assumo aqui o papel de Devaí, claro, não vou assumir o papel de Paulo, e digo, se Jesus voltar na nossa geração, e você pode ler dessa maneira, tá? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Ou seja, nós não iremos, não vai acontecer algo antes do que acontece com os mortos. Deixa eu explicar. Calma aí, eu embolei aqui. Nós não vamos ressuscitar antes dos mortos. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque a gente tem que ler mais. Não vai acontecer uma coisa com vivos e mortos, mas antes com os mortos. É isso que Paulo está falando. Então, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus, do Senhor, não precederemos aos que dormem. As pessoas que morreram, né, talvez você acredita na aniquilação, né? Paulo está falando, olha, não, vai acontecer algo com os que dormem, antes de acontecer com a gente. Sabe, é isso que ele está dizendo. Se você crê no sono da morte, sei lá como é que é o nome, Paulo está dizendo, não, os que dormem, vai acontecer algo com eles antes que aconteça com nós.
É isso que ele está dizendo, tá? Versículo 16 vai sanar todas as dúvidas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que ressuscitarão primeiro? Porque esse evento precede outro evento, que é o arrebatamento. Nós não vamos ir antes que eles ressuscitem. Nós não vamos encontrar Deus antes que eles ressuscitem. Agora tem um evento aqui antes disso, né? Jesus vai vir, né? Jesus vai voltar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Quando Jesus voltar, algo na terra vai acontecer, algo visível vai acontecer. Todo o povo vai saber que Jesus está voltando. Essa é a verdade. Para a gente entender mais isso aqui, nós podemos voltar lá em Mateus 25, deixa eu ver. Não, 25 não. Aqui no caso, Mateus 24. Bom, eu tive que pausar aqui para marcar, porque eu achei que tinha marcado, mas não marquei. Tudo é feito na hora, né? Mas vamos lá. O texto de Jesus a respeito da sua vinda já dizia sobre esse evento que vai acontecer em toda a terra, tá, irmãos? Eu vou ler só um pedacinho, porque na verdade eu vou ler todo mais para frente no texto. Então vamos entender só um pedacinho, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e glória. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 16, quando ele diz, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E o que vai acontecer nesse dia? Nesse dia as pessoas vão ficar assustadas em toda a terra, porque eles estão vendo que algo está acontecendo. Isso pode ser visto até pela própria ciência. A ciência já fala, olha, alguma coisa vai acontecer com a Terra. Eles falam assim, milhões e milhões de anos. Mas a gente sabe, pode acontecer antes desse vídeo ir para o ar. E se Deus quiser, aconteça antes desse vídeo ir para o ar. Mas pode ser que aconteça daqui a 100 anos, realmente, tá bom? Mas de fato a Bíblia fala que Deus, de Jesus, quando voltar, algo vai ser visível. E esse algo visível é um sinal de que acabou. É como se fosse o está consumado de Jesus. Acabou, não há mais tempo. Por isso as nações lamentarão. Agora, durante esse evento, Paulo está dizendo que algo vai acontecer, né? E os que morreram nesse evento, tá? E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é o ponto importante do nosso estudo, tá? Os mortos vão ressuscitar na vinda de Jesus. Depois quanto tempo depois? Ao mesmo tempo. Nossa, eu tive que pausar o vídeo porque meu filho abriu a porta aqui. Mas enfim, o que vai acontecer na vinda de Jesus está descrito do versículo 16 até o versículo 18. O Senhor vai vir, os mortos vão ser ressuscitados, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, olha, preste atenção nesse ponto, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com os que morrem. A ressurreição precede o arrebatamento. E no arrebatamento, todos serão levados até Deus. Né? Aqui Paulo está tratando dos crentes. Mas a Bíblia trata de todo o povo. Tá? Aqui é especificamente sobre os crentes, mas em outros textos sobre todos os povos. Tá? Depois a gente vai ler aqui Pedro também. Vou deixar mais para frente. Vai para o próximo vídeo para você entender. Mas o ponto principal que muita gente nega por não ler as Escrituras é que a ressurreição dos mortos precede imediatamente o arrebatamento. Mortos ressuscitam, vem o evento na terra, toda a terra presencia a vinda de Jesus, os mortos ressuscitam e nós, os vivos, somos levados juntos com os mortos para o grande tribunal, como nós lemos lá em Apocalipse, como nós lemos lá em Mateus, e nós vamos ler em Pedro também, a gente vai ver a Bíblia falando sobre isso aqui. Então, quando é que vai acontecer o arrebatamento? O arrebatamento vai ser secreto? O arrebatamento vai ser antes de Jesus voltar? Não, a Bíblia nunca falou isso. O arrebatamento será na vinda de Jesus. Todos serão arrebatados. Jesus vem. Os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados
junto com os mortos. É isso que a Bíblia sempre disse. Quanto tempo, segundo 1 Tessalonicenses, foi escrito? Bota aí nos comentários. Por que a gente tem dificuldade nisso? Nós só temos dificuldade nisso porque não lemos o que está escrito. Porque o que está escrito é extremamente claro. Nós vimos isso em toda a Escritura, não apenas aqui. Jesus também já falou sobre isso. Mas é isso que vai acontecer. Então, o próximo ponto vai ser sobre a vinda do Senhor. Tá? Nós vamos tratar do versículo 1 do capítulo 15 até o versículo 11, no próximo texto aqui. Mas temos um versículo ainda. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados, versículo 17, juntamente com os que morreram e ressuscitaram. Seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O motivo de esperança do texto, o motivo de alegria, de conforto do texto, é que nós um dia estaremos junto com o Senhor. Não só com o Senhor, apesar de que é só isso que precisamos, mas aqueles que estão preocupados com seus entes que morreram em Cristo, podem ter a esperança de que um dia estarão com eles no céu. É isso que o texto está falando. Tá? E é muito importante entender que nós obtemos essa doutrina lendo as Escrituras. Tá? Só a Bíblia está falando disso. Então vamos repetir. Antes de encerrar o primeiro vídeo, vamos repetir o que Paulo disse do versículo 16 até o versículo 17, e depois nós vamos encerrar com o versículo 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta nos céus de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós, se acontecer com a gente, vai ser assim também, seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram em Cristo Jesus. Tá? Seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, ao invés de colocar medo nas pessoas, portanto, ao invés de amedrontar as pessoas e mentir para as pessoas para que elas tenham medo de perder a salvação, pelo contrário, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. A vontade do Pai é essa, que Ele venha, nos salve e nos ressuscite no último dia. No último dia, tá? E nesse caso, para resumir, nós cremos, do jeito que a Bíblia ensina, que o arrebatamento acontecerá apenas na vinda de Jesus, que vai levar vivos e mortos diante do tribunal de Deus, como nós vamos ver nos próximos vídeos aqui no canal. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.